a coluna de nuvem e fogo. Êxodo, capítulo 13, versículos 19 a 22. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a de fogo de noite. Sobre o que é que esse texto fala, né? Essa coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. É interessante observar que a época desta experiência do povo hebreu, né? A gente está falando aqui de um livro sagrado que tem centenas de anos, por exemplo, antes da aparição do Cristo, o livro de Êxodo. A essa época, os conhecimentos relacionados à astronomia, às propriedades físicas da matéria, né, às particularidades e mistérios da natureza ainda não haviam sido devassados. Além disso, como nós falamos num vídeo anterior, há diversas menções no Antigo Testamento sobre fogo, né, sobre manifestações luminosas, por exemplo, o fogareiro fumegante, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 15, essa passagem de hoje, a sarça ardente, que também está no livro de Êxodo, né, a fogueira que não queimava, no qual algumas pessoas foram lançadas. Então, tudo isso implica dizer que ou não ocorreu exatamente como foi descrito, ou seja, isso daqui são símbolos que demonstram para nós, denotam para nós uma interpretação não literal, figurada, né? Que quer dizer, assim, algo que é uma metáfora, não fisicamente uma nuvem e um fogo, e também uma outra interpretação é que há uma procedência espiritual. Então, esse fogo não é material, mas é de outra ordem, assim também como a nuvem. Recordemos, por exemplo, que na transfiguração do Monte Tabor, os apóstolos, ao verem Jesus transfigurado ao lado de Moisés e Elias, os veem em cima de uma nuvem. Então, provavelmente não era exatamente uma nuvem do céu, né? Aquele adensamento de gotículas de água, mas uma nuvem de outra ordem. Então, o fato do Senhor ir sempre à frente para delinear, apontar, né, os destinos, os melhores caminhos para o povo eleito de Israel, implica dizer que havia durante todo o trajeto um intercâmbio entre Moisés e o mais alto, a fim de que aquele povo fosse de fato encaminhado para a figura da terra prometida. Um outro símbolo é que Deus jamais nos desampara, e seja de dia ou seja de noite, sempre permanece ao nosso lado. O fato dele, durante o dia, estar numa coluna de nuvem é uma forma de torná-lo tangível, porque o fogo, na presença da luz solar muito intensa, pode se tornar, inclusive, quase imperceptível. Então, a nuvem durante o dia, ela é mais perceptível. Essa também é uma mensagem que nos diz o seguinte: para que nós possamos sentir a presença do Senhor e percebê-lo nos nossos desafios, basta que nós possamos contemplar sob um outro olhar, sob um outro ponto de vista, os sinais que a própria natureza nos traz. E de noite, a coluna de fogo se torna, portanto, mais perceptível, a fim de que, ou de dia ou de noite,
todos, né, sob essa regência de Moisés, pudessem caminhar. Um outro símbolo é esse dia e noite, que lembra para a gente a alternância do tempo e que pode também ser um símbolo para as facilidades e as dificuldades. Quando nós passamos por momentos da nossa vida em que nos é tranquilo enfrentar os desafios, nós podemos dizer que é de dia. Mas quando fecha o tempo, quando as vicissitudes, quando as aflições tomam conta da nossa experiência, a gente diz que é de noite, que é o inverno, né? Que a nossa experiência está povoada de sombras. Então, seja na facilidade ou na dificuldade, o Senhor sempre está conosco e nunca tira diante do seu povo nem a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É isso. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Jesus assim permitir.